Procurou realizar um golpe de Estado e gostaríamos de contar com o vosso apoio para combater este grupo. O estadista turco diz que as células terroristas escondem-se por detrás de atividades empresariais e sociais ou mesmo de desenvolvimento. Erdogan alerta para o risco dos planos terroristas afetarem Moçambique. Nós sabemos que os futebolistas, este grupo, estão presentes em Moçambique e estão a replicar suas iniciativas, as suas agendas ocultas em várias partes do mundo. Tem uma rede vasta de escolas, associações em várias partes do mundo e tem uma rede muito ampla aqui também em Moçambique. O que eles procuram alcançar na Turquia, vão querer alcançar também em Moçambique, mais tarde ou mais cedo. Portanto, isto é algo que nós, para o qual chamamos a vossa atenção. Nós temos algo que os pedimos, portanto, os amigos conhecem os momentos difíceis. Quando somos amigos, temos riqueza. Envolvido em conflitos regionais e nacionais, a Turquia tem sido palco de ataques de vários grupos. No dia 1 de janeiro deste ano, um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico matou 39 pessoas numa discoteca em Istambul, uma das cidades mais importantes do país. Um homem que visitou Moçambique sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado em junho do ano passado, tendo mandado deter milhares de pessoas, entre juízes, jornalistas e elementos das Forças Armadas. Moçambique e Turquia assinaram hoje 6 acordos de cooperação nas áreas de diplomacia, economia, cultura e turismo. A assinatura dos acordos marcou a primeira visita de um presidente turco a Moçambique. Recep Erdogan chegou a Maputo na noite de segunda-feira para 24 horas de visita ao país. O primeiro ato oficial teve lugar nesta terça-feira com uma deposição de coroa de flores em homenagem aos heróis moçambicanos. Já na sede da Presidência da República, iniciava a parte formal da visita. Perto do meio-dia, Erdogan era recebido por Filipe Nyusi com todas as honras militares e de Estado, que incluíram uma salva de canhão. Já no interior do edifício presidencial, Filipe Nyusi e Recep Erdogan reuniram, primeiro a sós e depois com as respectivas delegações, para pouco mais de 2 horas de conversações. No final, foram assinados os memorandos que selam o reforço da nova etapa de cooperação bilateral. Para nós, a Turquia não é só o país amigo ou irmão com que temos relações diplomáticas, mas também é uma porta de entrada para o Médio Oriente, com muita firmeza. Os indicadores da cooperação que temos estado a registrar agora são encorajadores e esses permitem para que afirmemos de que vale a pena consolidarmos esta relação. Os detalhes dos acordos assinados não foram revelados, contudo, o Presidente da República disse que representam uma importante etapa para o país. Relança o importante capítulo das relações que temos estado a promover como governo neste novo ciclo, que é a diplomacia econômica. Portanto, embarcarmos para tudo fazer e com os meios, com a inteligência dos moçambicanos, com a potencialidade da nossa economia, resolvermos o problema dos moçambicanos. Na área econômica, a Turquia disse que a intenção é duplicar o volume das trocas comerciais para valores consentâneos com as potencialidades dos dois países. O comercial entre os nossos dois países em novembro de 2016 era de 103 milhões de dólares apenas. Isso não a favor da Turquia, mas não importa. Este volume comercial está muito longe de ser um volume adequado. Este volume comercial entre Moçambique e a Turquia deve chegar a 250 milhões de dólares. E na segunda fase do nosso esforço, este volume comercial deverá passar a 500 milhões de dólares.
uma situação que seja benéfica para os nossos dois povos. A visita de Erdogan terminou com a participação no Fórum de Negócios Moçambique-Turquia. Ainda hoje, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e sua esposa participaram de um almoço oficial oferecido pelo presidente da República, Filipe Nyusi, no Palácio da Ponta Vermelha, na cidade de Maputo. No evento estiveram presentes várias personalidades, entre as quais o ex-presidente da República, Joaquim Chissano, membros do Conselho de Ministros, empresários das mais variadas áreas, cidadãos turcos residentes em Moçambique, entre outros. A Turquia, lembre-se, é o 10º maior investidor direto estrangeiro em Moçambique. As trocas comerciais entre os dois países ascenderam os 100 milhões de dólares norte-americanos em 2015. O país instalou uma embaixada em Moçambique em 2011. Entretanto, a visita do presidente da Turquia a Moçambique é vista como sendo uma ofensiva no continente africano para neutralizar opositores do regime de Erdogan. O professor de Relações Internacionais diz que Moçambique tem de saber se posicionar nesse contexto. Paulo Ash, professor no Instituto Superior de Relações Internacionais, não tem dúvidas em relação à visita histórica de Erdogan ao nosso país. Ainda ontem deu uma entrevista a um canal a dizer que ele tinha duas perspectivas. Uma perspectiva econômica, que era compensatória, e uma perspectiva política, que era uma espécie de combate ao terrorismo, na percepção dele do terrorismo. Porque a partir de 2013, Erdogan entra em desavença com Gulen, e Gulen é um homem influente do ponto de vista econômico, religioso, e até mesmo é acusado por Erdogan de estar a patrocinar o movimento PKK, que é um partido curdo na Turquia. Ora, hoje o cenário da Turquia é que tem dificuldade de identificar os amigos. Temos visto o que acontece com a Rússia, temos visto o que acontece com os Estados Unidos, acusado, por exemplo, de apoiar os movimentos rebeldes dentro da própria Turquia. Mas mais do que isso é que também não se entende muito bem com a União Europeia. Com Moçambique, concretamente, é esta percepção de que em Moçambique existem aqueles que são apoiantes do Gulen e que estão aqui a investir em outras áreas econômicas, turísticas, até mesmo de educação. Estes elementos todos fazem com que Erdogan faça essa ofensiva, não só em Moçambique. Eu acho que é uma ofensiva para a África, ofensiva política, no sentido de identificar os países, pedir colaboração, como mesmo ele diz, para quê? Para que se afastem. Daí que ele traz também empresários. Portanto, os empresários que ele traz são empresários compensatórios, na minha percepção. Afastem estes, eu vou vos dar o que eles já vos dão com estes meus 150 e vão investir nas áreas. Só que a política externa ou a política de um Estado não se faz assim, porque Erdogan não é eterno no poder. Portanto, se não é eterno, nós não poderemos estar a mudar de política consoante a liderança que está lá. Temos que encontrar parcerias duradouras. Não podemos nos afastar só porque o investidor ou a Erdogan não concorda com uma perspectiva dentro do país dele e nós temos que aderir automaticamente. Temos que refletir, temos que olhar, temos que perceber quais são as tendências dentro da própria Turquia. E eu penso que Erdogan não tem grandes chances de repetir o mandato dentro do país dele, pela forma como ele aborda as questões políticas, tanto com os vizinhos como a nível interno. Então, eu penso que é uma questão muito forte e difícil de lidar com ela, mas diplomaticamente teremos que encontrar saídas para lidar com a situação. O professor de Estudos da União Europeia alerta ainda para a necessidade do Estado moçambicano saber se posicionar para evitar abrir um precedente diplomático. Em diplomacia, o princípio mais básico é nunca dizer não. Mas isso não significa sim. É sempre encontrar uma fórmula de lidar com todos os parceiros que nós achamos relevantes para o nosso desenvolvimento. Porque se Erdogan está aqui é pelo interesse nacional do país dele. E o nosso interesse nacional onde é que fica? Vamos olhar para o nosso interesse nacional, como e quem é que, dentre os dois, preserva melhor o nosso interesse nacional e como nós podemos lidar provavelmente com os dois para minimizar a questão das nossas perdas. Porque uma medida, por exemplo, de dizer que agora estamos com Erdogan, pode
desincentivar outros parceiros ou outros investidores que estão no território, porque o que significa? Significaria nacionalização dos bens daqueles que supostamente Erdogan está contra. Isso significa o quê? Significa que nós tornamos um país não confiável do ponto de vista de investimento. Mas também negar é uma perspectiva também dura, porque a Turquia tem as capacidades que tem do ponto de vista econômico. Não posso dizer do ponto de vista militar, porque isso não é o relevante neste momento, também pela distância, não é uma grande ameaça para Moçambique, mas pela capacidade econômica e na situação que nós nos encontramos, seria um parceiro relevante, desde que não nos imponha as suas vontades. Nós podemos cooperar até onde podemos cooperar, mas não precisamos de ser seguidores da sua percepção, porque essa percepção, por exemplo, também não é apoiada pela União Europeia, que é também nosso parceiro, não é apoiada pelos Estados Unidos, que também são nossos, não é apoiada pela Rússia, que também são nossos parceiros. Então nós temos que encontrar uma fórmula, fórmula nacional, de lidar com os assuntos nacionais, olhando para os nossos interesses e mostrar que nós temos interesses nacionais, sobre eles só podemos negociar se nos beneficiarem. As análises do professor de Relações Internacionais, Paulo Ash. Abrimos agora o olhar sobre outras notícias do país. Os 2 agentes da Polícia de Trânsito flagrados a extorquir automobilistas na Matola foram suspensos e serão processados. A informação foi anunciada hoje pelo Comando-Geral da Polícia, que também fez saber que o processo disciplinar contra o polícia flagrado a extorquir turistas em dezembro já foi concluído. Sem avançar a identidade, a polícia confirmou esta terça-feira o envolvimento em esquema de extorsão de 2 agentes que aparecem em vídeos exibidos sábado passado no Jornal da Noite da STV. Os vídeos, captados por uma câmara amadora, mostram os agentes da Polícia de Trânsito a extorquirem vários automobilistas numa via no município da Matola, província de Maputo. O Comando-Geral da Polícia teve acesso às imagens, identificou os agentes e já os suspendeu. Os próprios agentes têm muita dificuldade de dizer quando é que foram filmados. Foi preciso, de fato, fazer-se algum trabalho para perceber onde é que é exatamente o local e olhar para as escalas em que dia e aqueles 2 agentes teriam sido colocados no local. O Comando-Geral da PRM afirma categoricamente que estes agentes foram identificados, confessaram, foram suspensos, detidos e neste momento estão em curso 2 processos, que é o processo disciplinar e o processo crime decorrente da atitude que estes agentes cometeram. E não haverá contemplação. A corporação apela à denúncia de situações similares, lembra que o processo de seleção de agentes é rigoroso, contudo, não assegura que não haverá desvio de comportamento. Para sanarmos este aspecto, o que nós temos é, dentro da corporação, setores, nós já fizemos referência em algum momento, temos setores de inspeção, temos setores de ética e disciplina, que diariamente trabalham em processos tanto de fiscalização, de monitoria, de consciencialização permanente do agente já no terreno em relação à necessidade deste mesmo pautar para um bom comportamento. A polícia fez saber ainda que o processo disciplinar contra o agente da Polícia de Trânsito, também filmado a extorquir turistas em dezembro passado, já foi concluído. A polícia anunciou ainda que 13 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na semana passada, na sequência de 17 acidentes de viação. O excesso de velocidade e a má travessia dos peões foram as principais causas, segundo dados da polícia. Na mesma semana, a polícia deteve 968 pessoas, 2 das quais por tentativa de suborno a agentes da Polícia de Trânsito, e registrou um total de 154 casos criminais. Ainda na semana de 14 a 20 de janeiro, a polícia apreendeu 10 armas de fogo e mais de 5.000 munições em Maputo, Gaza, Manica e Zambésia. Revolta contra a EDM. Residentes do bairro Mali, no município da Matola, sabotaram e bloquearam 3 viaturas da eletricidade de Moçambique, protestando contra a falta de luz nas suas casas. Os populares dizem que as viaturas só serão libertadas se a EDM montar energia nas suas residências. Fúria, indignação e preocupação era o denominador comum para os moradores deste bairro. É que a promessa de colocação de energia elétrica naquele espaço foi feita em março do ano passado e, para o espanto de todos, até cá nada foi feito.
A confusão instalou-se na manhã desta segunda-feira, no bairro Mali, município da Matola, quando os populares exigiam a colocação de energia por parte da Eletricidade de Moçambique. E uma das alternativas encontrada foi mesmo bloquear as viaturas do Corpo Operacional da Eletricidade de Moçambique. Os da IDM vieram a começar com o projeto e ficaram parados no caminho. E trouxeram os postos, deixaram ali e vieram carregar de noite. E desviava, já isso aí. E por isso que nós furamos aqueles pneus ali para os carros não saírem aqui nesta zona, para verem que aqui existem pessoas, não são animais. Nós queremos energia aqui neste bairro, porque eles nos conhecem. Neste bairro estamos cansados. Ainda ontem, os residentes foram surpreendidos com a retirada de parte do material de montagem de energia elétrica. Aliás, a cada dia que passa, os populares notam o desaparecimento e sabotagem do equipamento. Quando eles vieram deixar o material, eles eram muito. Eu quis espantar a população, mas quando carrega o material, talvez 2 num caminhão daquele é que podem vir apenas para vir carregar uns cabos daqueles ali. Zangados, os populares bloquearam 3 viaturas da Eletricidade de Moçambique, tal como mostram estas fotografias. E foi graças à esta ação que o caso começou a ganhar novos contornos na manhã desta terça-feira. Uma equipa da Eletricidade de Moçambique fez-se ao local. Chegamos aqui há muito tempo para trabalhar. Nós estamos a fazer o nosso trabalho. Isso de greve, nós estamos nessa lenga-lenga. Os populares dizem que enquanto a situação não for resolvida, as viaturas terão de permanecer naquele local. São mais de 100 famílias que exigem a colocação de energia. Jaina, Combela, Anfumo, o João, o Tchacama, o Tchachanseka. Vem te ter isso, vai ter que infuma, se te guarda. Quando a Anfuma, quando vem te ter com isso, vem mundo, o amor é só. A gente te com bia. Mas não é te lá, claro. Leva te zé de Moçambique. Ita anyi sakuyi. Leko ingena magezi hin. Hini jaba gezi katikule jongine wo hosi. Até o fecho da nossa reportagem, as viaturas mantinham-se bloqueadas, como é o caso desta, do meu lado esquerdo, pertencente a um quadro sénior da Eletricidade de Moçambique. As imagens são de Isaac Langa, Julião Job, para o Serviço Noticioso da STV. A Eletricidade de Moçambique diz que ainda não colocou energia no bairro Mali por ter esgotado o equipamento de expansão da rede elétrica para aquele bairro. A EDM diz que retirou parte do material que já estava no terreno porque estava a ser vandalizado. A Eletricidade de Moçambique explica que foi no princípio do ano passado que fez estudos e iniciou com a instalação de energia no bairro Mali, mas no fim do ano o equipamento esgotou e o projeto parou. A rede de média tensão já está lá feita, os próprios postos de baixa tensão já estão implantados, falta apenas fazer algum trabalho, tivemos déficit de material. Na altura demos informação aos próprios moradores que estávamos a parar por falta de material, é uma situação que se arrasta ao nível de todo o país. O chefe do serviço ao cliente naquela zona diz que os técnicos começaram a remover o material por receio que a população o vandalizasse. Os trabalhos iniciados esta terça-feira com a greve da população permitiram a instalação de 1 quilômetro de linha de baixa tensão e para já a EDM garante que em 2 semanas vai instalar a energia. Esse mecanismo de se conseguir algum material, estivemos esta manhã no local a trabalhar, chegamos a lançar uma extensão de quase 1 quilômetro de rede de baixa tensão. Em função de um ritmo, se nos deixarem trabalhar com este material que temos, acredito dentro de 2 semanas e meia vamos fechar. São quantas residências mesmo? Uma estimativa, uma média de 220, 240 por aí. Exatamente, é uma zona de expansão, né? Buracos nas estradas é o cenário que se verifica ao longo de algumas avenidas da cidade de Maputo, depois das chuvas que se fizeram sentir nos últimos dias. Automobilistas exigem intervenção do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Quem circula pela Avenida Guerra Popular, Fernão Macalhães, Ouá e muitas outras ruas não passa despercebido dos buracos que fustigam as estradas da cidade de Maputo. Aliás, a opção é contornar as covas. Em algumas partes, não há espaço para fugir delas. E foi por isso que o carro de Maria Alfredo não aguentou a pressão e partiu a suspensão quando tentava passar por esta avenida. Foi uma dessas lombadas aí, depois pronto, quando estava
tentar passar na estrada e quebrou, caiu. E pronto, sentou. Agradecia que o governo pudesse ver a situação da estrada, né? A reparação da estrada, as estradas estarem em condições para podermos circular. Transportadores temem que o mesmo aconteça às suas viaturas, devido às condições das estradas, e pedem a intervenção das autoridades municipais antes que os buracos se agravem. Praticamente nós temos andado muito, mas muito mal mesmo por causa desses buracos, principalmente nessa via que nós usamos como a maior avenida daqui, a entrada da cidade, a entrada e saída da cidade, né? Conforme ouviste, né? São molas, os carros passam daqui supercarregados e quando passam daqui são danos maiores. Essas covas, quando o governo é de ver que as covas são grandes, estão a prejudicar a própria população, é quando eles vão mexer. A situação de buracos nas estradas vem sendo agravada pelas chuvas que têm vindo a cair desde o passado mês de dezembro na cidade de Maputo. E até agora, o município ainda não interveio para proceder ao tapamento dos mesmos. Fazemos uma breve pausa no Jornal da Noite. Convido-lhe a ver no próximo bloco. 4 pessoas morreram nas últimas 72 horas nos distritos de Nicoadala e Ile, na sequência de descargas atmosféricas. Uma notícia para acompanhar já a seguir. Eu volto já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país.
Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. A capulana é um dos elementos mais presentes na cultura e no dia a dia dos moçambicanos. Mas será que as pessoas sabem qual é a origem deste tecido? A capulana é um pano de algodão que tem uma mistura de fibras sintéticas com os mais diversos padrões. Segundo os registros históricos, este tecido começou a ser usado no Quênia em meados do século XIX, trazido do Oriente pelos mercadores portugueses. Tradicionalmente, a capulana é usada pelas mulheres para cingir o corpo, fazendo as vezes de saia, podendo ainda cobrir o tronco e a cabeça. Estes panos estão presentes também nos rituais e são considerados símbolo de riqueza para as mulheres. É muito comum presentear com uma capulana a futura nora ou filha que vai casar. Atualmente, o tecido é comercializado em todo o país por ambulantes e lojas especializadas. A capulana é procurada quando tem um desenho bom, quando os padrões são bons, é procurada. Mas se tens desenhos que não são bons, fica aquilo armazenado durante muitos meses sem comprar. Mas sempre tens que ter bons padrões, tecido bom, então a capulana é procurada. Nas ruas encontramos bonecas, blocos e artigos diversos confeccionados com capulanas. Também vemos mulheres a usá-las como vestuário ou ainda para transportar as crianças nas costas. A capulana conquistou a todos com a sua beleza e a praticidade. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Notícias no Jornal da Noite. 4 pessoas morreram nas últimas 72 horas nos distritos de Niquadala e Ile, na sequência de descargas atmosféricas. Em Niquadala, por sinal, um casal morreu quando se encontrava na Machamba, enquanto que no Ile, 2 crianças morreram no interior de uma residência. Descargas atmosféricas estão a fazer vítimas humanas na província da Zambésia. Nas últimas 72 horas, 4 pessoas morreram por aquele fenómeno nos distritos de Ile e Niquadala. Isso no distrito do Ile, onde 2 crianças, estando dentro da residência, acabaram perdendo a vida devido a este fenómeno. E outras 2 pessoas perderam a vida no distrito de Niquadala, quando os mesmos estavam na sua atividade de lavoura, na sua machamba, que por sinal era um casal, certo? Consta que na Zambésia os casos de morte por descargas atmosféricas estão a ser recorrentes. Bom, de acordo com as informações que temos vindo a recolher no terreno, tem sido recorrente. Praticamente todas as semanas temos tido situações do gênero e que muita gente está a morrer devido a este ato, certamente. Em que circunstâncias? Bom, circunstâncias essas em que as pessoas, ou dentro no interior da sua residência, ou mesmo numa atividade de lavoura, na sua machamba, então o fenômeno acontece e por isso simplesmente vai vitimando as pessoas. O
outro caso deu-se na semana passada, isso no distrito de Nicoadala também, no posto administrativo de Luquara. E porque na província há registro de chuva acompanhado por trovoadas, recomenda-se às pessoas a estarem em locais seguros. Mais de 200 apreensões ligadas à corte ilegal de madeira foram registradas ao longo do ano passado na província de Sofala, o que permitiu ao Estado recuperar cerca de 38 milhões de meticais para os seus cofres. Algumas das infrações foram cometidas fora de Sofala, mas o destino era o Porto da Beira. O corte desenfreado de madeira continua preocupante em Sofala e ações que visem travar este mal estão a encontrar alguma dificuldade, uma vez que alguns comitês de gestão dos recursos naturais protegem os operadores desonestos. Mas há regiões que temos algumas limitações que não vale a pena revelar aqui sob pena de ofuscar a própria informação aos próprios infratores, em que estamos a criar condições para estancar. Comparando com os outros anos, reduzimos bastante o número de indivíduos que cortam madeira ilegalmente, isto associado com as próprias comunidades, né? Porque temos estado a verificar algumas comunidades que têm estado a apoiar e a contribuir no corte ilegal da madeira. Importa referir que as infrações no corte de madeira não foram apenas cometidas na província de Sofala. Mas há aquelas apreensões que escaparam do nosso controle, que podemos até pensar que foram maior em relação àquilo que nós fizemos. Então é o sinônimo de que há muito valor que se perde no corte ilegal de madeira, que neste preciso momento não tenho assim um valor que posso dizer taxativamente. Para maior fiscalização, o setor da floresta vai contudo apostar nos comitês de gestão dos recursos naturais, monitorando com maior frequência as suas atividades. Dos 55 comitês de gestão que nós temos na província de Sofala, acima de 70% são comitês funcionais e têm contribuído bastante na redução do corte ilegal através das denúncias, e há casos que o próprio comitê intervém na apreensão dos meios, comunica aos serviços, nós vamos lá tomar as respectivas medidas. Estes dados foram avançados nesta terça-feira à margem de um seminário de apresentação do projeto para a boa governação florestal promovido pela Agência de Desenvolvimento Local de Sofala e que conta com vários setores. Estamos a falar das organizações da sociedade civil, dos órgãos de comunicação, as alfândegas, a Procuradoria, a Conservadoria e todas aquelas instituições que podem, de fato, contribuir no que diz respeito à educação do cidadão para que este seja mais íntegro na reclamação daquilo que são os seus direitos. Bom, é uma mais-valia para a própria província de Sofala, é uma mais-valia para o próprio serviço que o Ministério da Floresta faz na Brevia, na perspectiva de que os serviços estão preocupados para estancar essa situação de corte ilegal de madeira. Moçambique conta a partir de hoje com uma oficina de reparação e manutenção de autocarros e transporte público de passageiros. A infraestrutura conta com equipamento de última geração. A entrada em funcionamento da oficina irá contribuir para a maior durabilidade dos autocarros que operam no país. No âmbito da melhoria de infraestruturas de transportes, o Governo de Moçambique assinou um memorando de entendimento com o Governo da República da China para a construção desta oficina, que visa adequar e assegurar a reparação e manutenção de autocarros de transporte de passageiros. Este projeto teve o seu início no primeiro semestre do ano de 2015 e durante a respectiva implementação apreciamos o engajamento de todos os intervenientes, por isso expressamos a nossa satisfação pela conclusão e a qualidade do empreendimento que hoje temos a honra de testemunhar e respectiva entrega provisória. O investimento na melhoria da capacidade de reparação e manutenção de autocarros constitui uma das principais etapas do Governo para a melhoria da qualidade, segurança e sustentabilidade do serviço do transporte público prestado aos cidadãos. Esta notícia vai conhecer mais desenvolvimentos ao longo dos próximos serviços de notícias aqui na STV. Cortes frequentes e má qualidade de energia elétrica na Baía de Pemba está a deixar consumidores zangados com a empresa Eletricidade de Moçambique.
A situação está a provocar prejuízos incalculáveis e os clientes pedem uma solução urgente e definitiva do problema. Os problemas de energia elétrica são antigos na Baía de Pemba, mas nos últimos dias a situação tende a agravar-se. Consumidores entrevistados pela STV dizem que atualmente os cortes são diários e o mais agravante é que a qualidade de energia é fraca. A energia vai, fica 2 horas de tempo, 3 horas, aparece, só 1 hora, vai de novo. De manhã até 18 horas chega. Às 21 até lá não tem energia. A eletricidade mandou um comunicado, né? Que haveria um corte de energia no domingo para uma manutenção. Sim. Mas mesmo com a manutenção, os cortes ainda continuam a decorrer. A fraca qualidade e cortes frequentes de energia elétrica está a provocar prejuízos incalculáveis, sobretudo para os clientes que o seu trabalho depende exclusivamente da energia elétrica. Às vezes queimam as nossas máquinas, temos que levar ao mestre já para pagar coisas que não são. E como reclamar lá a eletricidade também, eu sou a única pessoa a ir lá reclamar, acho que às vezes não vamos atender logo. Eu na minha casa ainda não queimei nada, mas sempre há corte de energia, oscilações. Entretanto, apesar de várias tentativas para ouvir a direção da eletricidade de Moçambique, a STV não conseguiu obter esclarecimentos sobre a má qualidade e cortes frequentes de energia elétrica na cidade de Pemba. Fazemos mais uma breve pausa. Convido-lhe a ver a seguir o intervalo. Um grupo de advogados norte-americanos apresentou hoje uma queixa contra o Donald Trump, processando o presidente norte-americano. Uma notícia para acompanhar já a seguir ao breve intervalo. Vamos antes olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo vai continuar a cidade mais quente do país, com máximas de 41 graus Celsius previstos, uma mínima de 25 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 36 graus Celsius de máxima, mínima de 25 graus. 34 graus espera-se para a cidade de Inhambane e uma mínima de 23 graus. Na região centro do país, Beira poderá ter máximas de 33 graus Celsius, uma mínima de 26. Para Quelimane, espera-se uma máxima de 34 graus Celsius, mínima de 25. 30 de máxima para Chimoio, 20 de mínima. Para Tete, uma máxima prevista de 32 graus Celsius, uma mínima de 23 graus. Lá para o norte do país, a previsão de 33 graus Celsius de máxima para Nampula, uma mínima de 23. Para Pemba, 31 graus Celsius de máxima, mínima de 25 graus. E para Lixinga, já sabe, fresquinha, 25 graus Celsius de máxima, mínima de 17 graus.